Bom, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Thiago. Vamos lá para a resolução da lista de revisão para a prova parcial do primeiro trimestre. Em uma sala escura existe um pequeno orifício. A luz que penetra por ele projeta na parede oposta a imagem de um objeto. Calcule a altura do objeto. São dadas a altura da imagem 0,4, distância do orifício à imagem 4 metros, distância do orifício ao objeto 10 metros. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício clássico de câmara escura. Então, o que nós vamos explorar aqui? A formação das semelhanças de dos triângulos aqui. Então, ó, são dadas a altura da imagem. Então, só para a gente chamar aqui, ó, esse seria o nosso objeto. Então, a luz que vem do objeto e entra nessa câmara, que vai formar os triângulos semelhantes, olha lá, entrou na câmara. Então, quem que vai estar aqui? A imagem, perfeito? Então, ó, a imagem tem 0,4 de metros. Então, aqui tem 0,4 de metros. A distância do orifício à imagem é 4 metros. Então, do orifício até a imagem, daqui até aqui, são 4 metros. A distância do orifício ao objeto são 10 metros. Daqui até aqui são 10 metros. Bom, pessoal, para quem não percebeu, ó, esse aqui é um triângulo e aqui está o outro triângulo, certo? São triângulos semelhantes. Só desculpa aqui que não ficou retinho, mas vamos lá. Então, se você perceber, ó, o objeto está para 10 metros, base está para a altura, a base seria a imagem, está para 4 metros. Bom, o objeto está para 10 metros, assim como 0,4 metros está para 4 metros. Perceba aqui um ponto importante, metro com metro cortou. Se eu passar o 10 para cima, 10 vezes 0,4 dá 4, então fica o objeto 4 sobre 4, que vai dar a resposta 1 metro, que é o que nós vamos encontrar na alternativa D de dado. Questão 2. Um arquiteto está projetando a iluminação de um salão de festas com pé direito de 5 metros. No teto, ele planeja instalar uma lâmpada de dimensões desprezíveis, posicionada no centro do teto. A 3 metros abaixo do teto está colocada horizontalmente uma placa decorativa opaca de 1,5 metros de comprimento. A lâmpada e a placa decorativa estão alinhadas verticalmente, não paralelas, e possuem seus pontos médios sobre a mesma linha. Assim, estima-se que o comprimento da sombra projetada pela placa decorativa no chão seja de quanto? Bom, vamos lá, rapidinho para a gente pensar um pouco. Então, eu tenho uma lâmpada aqui no teto, perfeito? Então, o que ele falou aqui, ó? O arquiteto está dando a noção, pé direito de 5 metros. Então, ó, daqui até o chão, que vai ser essa parte aqui, são 5 metros. Perfeito? Então, eu vou fazer aqui. No teto, ele vai instalar uma lâmpada de dimensões expressivas posicionado no centro do teto. A 3 metros abaixo do teto será colocada uma placa decorativa de 1,5 metros de comprimento. Então, ó, perceba, nesta parte aqui, ó, a 3 metros, então daqui até aqui, ó, abaixo do teto, será colocada uma placa. Então, aqui está a nossa placa. E ela tem 1,5 metros de comprimento. Legal. Então, ele quer saber a parte da sombra. Então, o que eu quero que vocês percebam? O raio que sai daqui, ó, vai vir para cá. Então, daqui para cá eu vou ter luz. Daqui para cá eu vou ter luz. Então, a minha região de sombra seria essa região aqui, ó, de sombra. E aí, o que ele quer? O comprimento da sombra. Então, eu vou chamar esse comprimento da sombra de x. Então, se você perceber, o primeiro triângulo que eu vou pegar é esse aqui, ó. X está para a altura de 5 metros. Então, ó, perceba, x está para 5 metros.
Assim como, quem é o segundo triângulo? 1,5 está para qual altura? 3 metros. Então, 1,5 metros está para 3 metros. Bom, aqui só sobrou a matemática, né? Então, a primeira coisa eu vou fazer 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 dividido por 3 metros, porque o metro aqui cortou com o metro aqui. Então, 7,5 dividido por 3 vai dar 2,5 metros, que é o tamanho da sombra, portanto, alternativa B de bola. Questão 3. Olha lá novamente um desenho parecido com o que eu fiz, ó. Um estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste, com 20 centímetros de comprimento, foi colocada paralela à parede, na qual projetava uma sombra de comprimento H. O estudante mediu a distância entre a chama da vela e a parede, encontrando 140 centímetros, e elaborou um esquema para ilustrar a situação, como na figura, em que x representa a distância entre a haste e a parede da vela. Bom, tá aqui o desenho. Qual é a relação entre H e X nesse experimento? Bom, isso daqui ele quer a relação entre H e X. Então perceba o seguinte, vamos lá, um estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste com 20 centímetros de comprimento. Se a haste tem 20 centímetros de comprimento, resumidamente ela tem 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. Perfeito? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. 10 centímetros está para X, eu olhei isso, então, ó, 10 centímetros está para X, assim como, pessoal, repara o que eu fiz, eu peguei primeiro essa parte para depois pegar a base, então agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa do outro lado, eu vou pegar H sobre 2, então H sobre 2 eu vou pôr meio H, está para, qual que é a distância? 140 centímetros. 140 centímetros. Perfeito? É isso? Lindo, maravilhoso. Agora, o que ele quer saber da minha relação? Particularmente, se você perceber como está em centímetros, eu só vou pensar nos valores. Então, vamos lá. Ó. Se eu multiplicar em cruz, vai dar 1.400 sobre x. Sobre x não, já vou multiplicar em cruz. 1.400, eu fiz isso, ó, 140 vezes 10, x vezes 0,5. Então, vai ficar 0,5xh. Perfeito? 0,5, se você perceber, eu vou tentar chegar aqui num valor, é meio de xh. Então, 2 vezes 1.400 dá 2.800, é igual a x vezes h, que é o que nós vamos encontrar na resposta da alternativa E. Perfeito? Então, uma relação direta aí. Questão 4. Bom, ao chegar a uma festa de aniversário de sua melhor amiga, Camila observou que a iluminação do salão principal era feita com lâmpadas de cor amarela. Bom, aqui nós vamos entrar nas cores. Não encontrando a protagonista da festa, vai ao outro salão que chamamos de Salão Primavera e observa que a iluminação ali era feita com lâmpadas de cor verde. Também não encontra sua amiga. Agora vai à procura no Salão Verão, em que a iluminação é feita com lâmpadas de cor azul. Olha que interessante. No primeiro salão, Camila viu seu vestido preto e amarelo. No segundo salão, preto. E no terceiro salão, preto e azul. Nessas condições, qual seria a visualização de Camila se tivesse seu vestido iluminado por cor branca? Bom, olha que questão bonitinha.
Então, se eu pensar no primeiro salão, o que ela falou? No primeiro salão, Camila viu seu vestido preto e amarelo. Então, ó, no primeiro salão, o vestido dela estava aqui, o vestido era preto e amarelo. Perfeito? Então, se você pensar essa cor aqui de baixo, ela é ou branca ou amarela. Certo? Então, perfeito. Isso quando estava iluminado pelo amarelo. Quando ela entrou, ó, no primeiro salão, viu seu preto e amarelo. No segundo salão, preto. Então, no segundo salão, ela viu o vestido todo preto e chegava a qual cor? Verde. Então, repara uma coisa, aquela cor que a gente achava que era branca ou amarela, a gente agora sabe que ela é amarela. Então, a primeira parte importante a gente descobriu que é amarela. Por quê? Porque ela não refletiu o verde. Então, o vestido dela já é amarelo. Então, se ele é amarelo, eu já sei que ela é ou a D ou a E. Perfeito? Legal. Agora, olha que interessante. No terceiro salão, preto e azul. Só que chegou no terceiro salão o azul. Se eu sei que a parte de baixo... Se eu sei que a parte de baixo ela é amarela, perfeito? Então, essa parte de baixo ela é amarela. Então, a parte amarela, quando iluminada por azul, vai ficar preta. Perfeito? E a parte de cima, que ele viu preto e azul, então a parte de cima só pode ser o quê? Azul. Certo? Porque no verde fica preto, no amarelo fica preto, então o vestido dela só pode ser amarelo e azul. Perfeito? Questão 5. Valdir tem uma camiseta listrada ao ar livre sobre sol forte. As listas são brancas e azuis. Legal. Vou desenhar aqui a camiseta do Valdir. É uma camiseta listrada. Então, ela é azul e branca. Tá aqui. Perfeito? Azul e branca. Quando ele entra no laboratório iluminado por apenas cor vermelha, as listras vão ficar que cor? Bom, olha lá que interessante. Vamos lá de novo na camiseta e lembrando que a gente enxerga a cor que reflete. Perfeito. Se vai chegar a luz vermelha, a parte que era azul vai conseguir refletir? Não, ela vai absorver. Então vai ficar o quê? A parte azul, que é lá, a parte de cima, essa parte do meio e a parte de baixo aqui ficaria preta. Só que o branco reflete, então vai ficar o quê? Vermelha. Então, quando ele pergunta, vai ficar de que cor? Vai ficar preto e vermelha. Então, a questão 5 é a alternativa... D de dado, certo? Vermelho e preto. Tranquilo? Questão 6. O ano de 2014 aconteceu a Copa do Mundo FIFA no Brasil, momento ímpar durante o qual a nossa bandeira ocupará lugar de destaque. Uma emissora estrangeira, querendo testar os conhecimentos dos seus torcedores brasileiros sobre esse símbolo, sugere o experimento de iluminar a bandeira do Brasil em uma sala escura com luz monocromática azul. A emissora propõe uma enquete na tela perguntando aos telespectadores: a frase ordem e progresso será vista com qual cor? A resposta para essa enquete é a cor? Aí que vem a questão extremamente importante. Tem que lembrar que a frase ordem e progresso está escrita na luz branca, né? Então a bandeira aqui na luz branca. Ordem e progresso está escrito na cor verde. Perfeito?
Então, vou escrever bem apertadinho. Quando eu colocar na luz azul, o que vai acontecer? Se eu colocar uma luz monocromática azul, o que vai acontecer? O azul fica azul. Então, essa parte vai ficar azul. O branco vai ficar azul. A parte azul fica azul. E o ordem e progresso, o verde vai ficar preto. Então, ele vai ser escrito e vai aparecer na cor preta. Portanto, a alternativa A, questão 6. Questão 7. Vamos lá, essa daqui é um pouquinho complicada porque estava muito grande. Então vamos lá. As distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a 300 quilômetros. Então, ele acabou de falar que um segundo-luz é 300 quilômetros. Ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é 300 quilômetros. Na imagem, tem-se representação da Via Láctea do círculo em detalhe. A distância entre o Sol e a Terra é igual a 8 minutos-luz. Então, eu tenho 8 minutos-luz, certo? A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, com uma potência na base 10, é de quanto? Pessoal, se você pensar 8 minutos, seria quanto? 8 vezes 60 segundos. Perfeito? 8 vezes 60 segundos. Se eu tenho 60 vezes 8, eu vou ter o quê? 480 segundos. Ele acabou de falar que um segundo luz corresponde... Opa, faltou um tracinho. Corresponde a 300 vezes 10 a terceira quilômetros. Então, eu vou ter 400 segundos luz, corresponderia a x. Então, 480 vezes 300 daria quanto? 144 mil vezes 10 a terceira quilômetros. Perfeito? Só que aí o que é? Que a distância entre o Sol e a Terra é em quilômetros, descrita como a potência na base 10. Então, ó, eu vou colocar, repara aqui, ó, dentre as respostas, eu já sei que vai começar com 144, perfeito? Então, não é a A, não é a C e não é a D. Ou é B ou é E. Então, se ele colocou 144 vezes 10, 1, 2, 3, a sexta quilômetros, que é o que nós vamos ter na resposta da alternativa E. Então, questão 7, alternativa. Questão 8. No corrente ano, como fora previsto no dia 20 de abril, houve a ocorrência de um eclipse solar total com visibilidade para observadores na Austrália, Sudeste Asiático e Antártida. O eclipse solar total é um fenômeno físico que pode ser observado quando uma pessoa na superfície da Terra encontra-se em uma região onde se projeta a sombra da Lua. Assinale a única alternativa que corretamente enuncia o princípio físico que explica a ocorrência de um eclipse solar total. Bom, então o eclipse solar acontece pelo quê? Por a luz se propagar em linha reta, em meios transparentes e homogêneos, que é já a resposta A. Então, esse é o princípio. Mas vamos conferir o que acontece. Ainda que dois ou mais raios de luz se interceptem, suas trajetórias e propriedades não sofrem alterações. Sim, isso aí é uma verdade, né? A luz ela é o princípio da independência do raio de luz, mas não é a explicação do fenômeno do eclipse.
A trajetória de um raio de luz em um determinado sentido é a mesma quando o raio de luz inverte o sentido do seu percurso. Sim, se eu te vejo, você me vê, o princípio da reversibilidade, mas não explica o eclipse. A luz pode atravessar completamente um determinado meio e permitir uma visualização nítida da fonte que a emitiu. Não, isso aí não é verdade. Bom, então ficamos na alternativa A. 9. Um evento que chamou atenção recentemente, dia 15 de 4 de 2014, foi o eclipse lunar total chamado Lua de Sangue. No fenômeno do eclipse lunar, ocorre um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Especificamente, na Lua de Sangue, a Lua fica com uma coloração avermelhada. Sobre o fenômeno acima, é correto afirmar. Então, por que a Lua fica avermelhada? A Lua fica avermelhada porque é iluminada com a luz do Sol, que sofre refração na superfície da Terra e dispersão na atmosfera da Terra. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Lembra, a luz que chegou para a Lua é a vermelha. Então, por isso que ela ficou com a coloração vermelha. Então, vamos ver as outras. A Lua fica com cor vermelha porque a luz branca do Sol sofre difração e dispersão ao passar refração. No fenômeno do eclipse lunar, a Terra fica na sombra da Lua. Não, é o contrário. Para que a Lua sofra um eclipse total, deve estar na fase nova. Não também. Portanto, questão A. Item A. Questão 10. Em 29 de maio de 1919, em Sobral, a teoria da relatividade de Einstein foi testada medindo-se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque naquele dia e naquele local foi visível um eclipse total do Sol. Assim que o disco lunar ocultou completamente o Sol, foi possível observar a posição aparente das estrelas. Sabendo que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151.600.000 quilômetros do Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral era de quanto? Bom, aqui é uma questãozinha bem legal para a gente interpretar e pensar o que está acontecendo aqui, ó. Então, se você pensar, este aqui é o Sol. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Estamos aqui na Terra. Certo? Então, está aqui nossa querida Terra. A Lua, ela vai estar interceptando para o eclipse acontecer. É lógico que eu estou absurdamente falando, exagerando nos valores. E o que acontece? Se você perceber, você tem o quê? Um triângulo acontecendo. Então, o Sol observar a posição. Sabe-se que o diâmetro do Sol é 400 maior que o da Lua. Então, aqui eu vou falar que é 400 diâmetro da Lua e esse é o diâmetro da Lua. Perfeito? E aí, sabendo quadro da luz, que o eclipse no centro, o centro do Sol estava a 151.600.000 de Sobral. Então, ele estava, essa distância aqui é esse número aqui. 151.600.000 quilômetros. E aí, o que acontece? É correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral. Então, ele quer saber isso aqui, que é o x. Perfeito? Então, de novo, como naqueles primeiros exercícios, eu vou fazer esse triângulo, ó. Base e altura. Então, eu vou ter 400 diâmetro da Lua sobre 151.600.000 quilômetros igual a base desse cara, que é dl apenas, sobre x, que é a distância que eu quero. Primeira coisa que eu vou fazer, o diâmetro da Lua eu posso cortar. E aí, uma matemática básica. Eu vou inverter esse lado, 151.000
600 quilômetros sobre 400 é igual a x, que é o que eu quero achar. Então, pensa o que eu tenho aqui, ó. 151.600.000 dividido por 400. Isso daqui vai dar um valor de 379 mil quilômetros. Então, vamos lá achar as respostas aqui. Item A. Então, olha lá, no máximo 379 mil. E por que no máximo e não exatamente? Ou seja, se você pensar que se for menos que isso, já vai acontecer. Porque estando a Lua mais perto, a sombra aumenta. Eu achei o limite, então por isso a alternativa A é a resposta. Questão 11, Enem MEC. Se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil, 1984. Gilberto Gil usa a letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere ao que, pessoal? Se refere à distância. Alternativa C. Lembra? Um ano-luz é a distância, né? Que é um ano é unidade de tempo, velocidade que a luz percorre, distância vezes tempo vezes velocidade é distância. Alternativa C. Questão 12. Vamos lá. Um corpo celeste está a 3,2 anos-luz da Terra. Isso significa que ele está a quantas unidades astronômicas da Terra? Bom, aqui vem um ponto já interessante, porque ele te dá o valor da unidade astronômica. Só que eu vou dar uma melhorada nesse número aqui, porque uma unidade astronômica é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o 16 vezes 10 a menos 6 anos-luz. Perfeito? O que eu fiz? Então, novamente, se você perceber, a minha vírgula estava aqui. Eu fui andando. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas eu andei. Se eu tenho 3,2 anos-luz, vamos lá. Isso seria quanto? X. Então, multiplicando isso aqui, vai ficar x vezes 16 vezes 10 a menos 6 anos-luz igual a 3,2 anos-luz vezes 1 UA. A unidade anos-luz eu já vou cortar aqui e aqui. Se eu passar dividindo, perceba o que vai acontecer. X é igual a 3,2 dividido por 16 vezes 10 a menos 6. Galerinha, só para ficar mais fácil, olha o que eu vou fazer. Eu vou andar com uma casa aqui, ó. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 5. Perfeito? 1,6 vezes 10 a menos 5. Por que eu fiz isso? Porque direto 3,2 dividido por 1,6 vai dar quanto? 2. O 10 a menos 5, ele vai para cima, fica 10 a quinta UA. Então, x é igual a 1, 2, 3, 4, 5, unidade astronômica, que é o que nós temos a resposta da alternativa B de bola. Questão 13. Vamos lá. Durante a crise de Covid, muitas famílias se encontraram com dificuldade orçamentária. A família de Darcy foi uma dessas. Ele está reformando um dos quartos e gostaria de instalar um espelho plano em uma parede perpendicular ao chão
com a possibilidade de conseguir observar todo o seu corpo ereto, da cabeça aos pés. Supondo que Darcy tenha 165 centímetros de altura e a sua distância horizontal em relação ao espelho é de 40, assinale a alternativa que apresenta corretamente a menor altura do espelho plano que deverá ser instalado. Bom, aqui eu vou direto, pessoal. X é o tamanho do espelho, perfeito? Vou por aqui já o espelho. O espelho, ele tem que ser o quê? A altura da pessoa dividido por 2. Qual que é a altura da pessoa? 165 centímetros dividido por 2. 165 centímetros dividido por 2 vai dar quanto? 82,5 centímetros, que é o que nós temos na alternativa B de bola. Questão 14. Dona Raimunda, famosa por sua grande beleza, deseja colocar em seu quarto um espelho plano que possibilite ver todo o seu corpo. Ela quer economizar. Qual deverá ser a altura mínima do espelho se ela mede 1,80? Pessoal, vamos já direto. Se ela tem 1,80, a altura mínima tem que ser 90, metade do seu tamanho. Alternativa C. Questão 15. Vamos lá. Associação de espelhos. Chamamos de associação de espelho o arranjo de dois espelhos colocados lado a lado com uma aresta em comum. Neste caso, pode acontecer múltiplas reflexões de um mesmo raio de luz, ou seja, um raio de luz pode ser refletido várias vezes, gerando um número maior de imagens. As imagens se formam distribuídas em uma circunferência cujo centro é a inserção dos espelhos. Lembre-se que as imagens formadas por espelhos planos são simétricas, estando à mesma distância dos espelhos que os objetos. Por isso, elas formam uma circunferência, figura na qual todos os pontos são equidistantes do centro. Bom, textinho grande explicando, analise o seguinte caso. Um estudante de física deseja fazer um experimento de óptico relacionando a formação de imagens de espelhos planos. Ele adota o seguinte procedimento: une dois espelhos planos com uma abertura de 45 e coloca entre eles um brinquedo, conforme a ilustração a seguir. O número de imagens refletidas nesse brinquedo observado pelo estudante em seu experimento é igual a quanto? Bom, o número de imagens é igual a 360 sobre alfa menos 1. E o alfa é o ângulo. Então, seria 360 sobre, se o ângulo é 45, né? Menos 1. E agora, matemática básica. 360 dividido por 45 vai dar 8. 8 menos 1. Então, eu teria quanto? 7 imagens. Alternativa C. Então, questão 15, alternativa C. Questão 16. Em tempos de crise econômica, uma pessoa deseja empreender montando uma pequena loja de roupas. Um dos itens essenciais é colocar um espelho em uma parede vertical de modo que qualquer cliente de média altura, H, possa se ver inteiro nesse espelho, a certa distância horizontal. Mas, para economizar, o espelho deverá ter a menor altura possível. A alternativa correta que indica a altura desse espelho, bom, mais uma questão direta que eu não vou nem precisar perder tempo de fazer. Para você se ver por inteiro, independente da sua altura, certo? É lógico que tem a posição do espelho, que não vem, mas ele pediu só em relação à altura. Seria o quê? Alternativa D, H sobre 2, metade da altura. Questão 17. Ao colocar um objeto no centro de dois espelhos planos com uma superfície refletora, uma de frente para outra, um estudante observou que o número de imagens que foram formadas equivalia a 1/4 de vezes o valor do ângulo. Bom, esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho. O número de imagens é 1/4
de alfa. Perfeito? Dos espelhos. Podemos afirmar que o ângulo formado entre os espelhos é... Bom, essa informação, pessoal, ela veio do enunciado e ela está aqui, ó, 1/4 o valor do ângulo. E aí, da fórmula, eu tenho que lembrar o quê? Que n é 360 sobre alfa menos 1. Bom, o que eu quero? Se eu quero o ângulo, eu vou deixar em função do ângulo. Então, esta informação aqui, eu vou colocar aqui no lugar do n. Perfeito? Então, vai ficar, ó, 1/4 de alfa é igual a 360 sobre alfa menos 1. Bom, aqui eu chamo a atenção para vocês. Bom, vamos pensar o que eu tenho que fazer aqui para resolver esse problema. Por quê? Eu vou ficar alfa sobre 4 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Então, o que eu vou fazer para resolver essa parte aqui? Em vez de escrever 1, eu vou escrever o quê? Alfa sobre alfa. Ou, mesmo assim, que eu posso pensar, eu posso ir numa outra matemática aqui, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Alfa sobre 4 mais 1 é igual a 360 sobre alfa. Bom, então, primeira coisa, alfa sobre 4, 1, eu vou chamar de 4 sobre 4. É igual a 360 sobre alfa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Alfa mais 4 sobre 4 é igual a 360 sobre alfa. Multiplicar em cruz vai ficar alfa vezes alfa mais 4 é igual a 360 vezes 4. Então, vai ficar alfa ao quadrado, perfeito, mais 4 alfa igual a 360 vezes 4, que dá 1440. Perfeito. Passo para cá, alfa ao quadrado mais 4 alfa menos 1440 é igual a 0. E aí é o que eu falei, chegamos numa equação do segundo grau. Bom, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta, quem é o b? 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, o c menos 1440. Então, eu teria 4 ao quadrado é 16, menos com menos dá mais, 1440 vezes 4 vai dar 5.760. E aí eu tenho que delta é igual a 5.776. Beleza? Então, não é x, é alfa, né? Então, alfa é igual agora menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Menos o b, que é 4, mais ou menos raiz quadrada de 5.776 sobre 2 vezes 1. Então, primeiro ponto que eu tenho que pensar é o seguinte: menos 4 mais ou menos 76, que é a raiz disso, sobre 2. Então, a primeira possibilidade aqui seria alfa igual a menos 4 menos 76 sobre 2. E a segunda possibilidade é menos 4 mais 76 sobre 2. Isso daqui daria 72 sobre 2, que dá quanto? 36 graus, que é o que nós temos na resposta A. Perfeito? Então, questão 17, alternativa A. Ah, importante. Por que eu nem continuei aqui, pessoal? Porque aqui ia dar um ângulo que negativo, menos 80 sobre 2. Então,
o valor negativo eu já desconsidero dessa parte. Questão 18. Se um objeto se encontra a 1 metro de um espelho plano, então a distância entre o espelho e a imagem produzida pelo espelho é de quanto? Bom, não vou perder nem um tempo. Alternativa D, 1 metro. Por quê? Lembra o que eu falei. Se o meu espelho está aqui e o objeto está a 1 metro, essa imagem vai ser formada também a 1 metro. Então, a imagem desse espelho, desse objeto, estaria também a 1 metro do espelho. Portanto, alternativa D. Questão 19. Voltamos ali, ó. Imagens formadas entre espelhos, já de cara. O ângulo entre dois espelhos planos é de 20. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelho. Das imagens observadas, assinale a opção quantas serão enantiomorfas. Bom, aí eu cheguei a mostrar para vocês esse em sala, né? N 360 sobre alfa menos 1. N seria 360 sobre 20 menos 1. N seria quanto? 360 por 20 é 36 sobre 2, que dá 18 menos 1. Ou seja, o total eu tenho 17 imagens. Das 17 imagens que eu tenho, o que vai acontecer? 9 serão as enantiomorfas. Lembra que eu falei? Você pode ir direto também, ou fazer o desenho e ver que a primeira imagem formada é, a segunda não, ou você pode ir direto o quê? Metade do total. Lembrando que esse exercício 19 eu fiz em sala, hein? Questão 20. Na lanchonete de um aeroporto, um homem observa sua imagem refletida em um espelho plano enquanto espera seu momento de embarque. Lembrando-se dos seus estudos de ótica geométrica, formula as seguintes afirmativas relativas a espelhos planos. Então, vamos lá ver o que ele fala. Item 1. A imagem e o objeto estão simetricamente colocados em relação ao plano do espelho. Sim, então a questão 20, o item 1, é verdadeiro. Eles são simétricos. Quando o objeto é real, a imagem deve ser real? Não, no espelho plano a imagem é virtual. Ó. Então a 2 ela já está errada, então não pode ser nem a A, nem a D. Perfeito? E nem a E. Já ficamos entre B e C. 3. A imagem é virtual, porém não tem o mesmo tamanho do objeto. Bom, se estamos falando de um espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho. Então, a 3 está errada. Item 4. A imagem sempre terá o mesmo tamanho do objeto. Correto. No espelho plano, a imagem é virtual, direita e igual. Alternativa? Questão 21. Texto base 2. Leia o texto para responder a questão. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Dessa maneira, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostra na figura. Ou seja, ele está mostrando que as distâncias são iguais. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano a uma distância de 0,5 metros. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciado de você conforme a figura. A distância representada no esquema pela letra Y entre você e sua imagem será em metros quanto? Bom, vamos lá, uma questãozinha simétrica básica. Então, ó, o D2, que é esse cara aqui, se eu tenho antes 0,5 com 0,4, agora eu tenho no total 0,9. Então, a imagem aqui vai estar a 0,9. Perfeito?
A distância representada pela letra y, o y seria quanto? O y, que é tudo isso aqui, seria 1,8, que é o que nós temos na alternativa D de dado. Então, questão 21, D de dado. Questão 22. Vamos lá, começamos agora espelhos esféricos. Nos espelhos côncavos, as imagens formadas possuem características distintas dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. A posição e o tamanho das imagens formadas por esses espelhos podem ser determinados geometricamente pelo comportamento dos raios de luz que partem do objeto e são refletidos após incidirem sobre o espelho. Embora sejam muitos os raios que contribuem para a formação das imagens, há 3 raios que nos auxiliam a determinar mais simplificadamente suas características. As figuras a seguir são representações de luz incidindo em um espelho côncavo, passando pelo centro de curvatura, incidindo pelo vértice AB e incidindo paralelo ao eixo principal. Considere essas 3 propriedades para determinar as características da imagem de um objeto colocado à frente de um espelho côncavo. Atribua V para verdadeiro e F para falso às afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Se o objeto estiver antes do centro de curvatura, sua imagem é menor, invertida e virtual. Então, aqui eu já sei que é falso. Por que esse item é falso? Porque toda a imagem invertida é real. Perfeito? Então, eu não preciso nem fazer a construção, mas o correto seria uma imagem real, invertida e menor. Então, o item 1 é falso. Nisso, eu já tenho ou a C, ou a D, ou a E. Se o objeto é colocado no centro de curvatura. No centro de curvatura, lembra, pessoal, teve até atividadezinha que eu fiz com vocês em sala. No centro de curvatura, a imagem é real, invertida e igual. Então, se colocado no centro de curvatura, a imagem será do mesmo tamanho que o objeto e se forma atrás do espelho? Não, está falso também. Por quê? Ela é real. A imagem real ela é projetada. Então, o item é falso. Só com esses 2 itens eu já achei a resposta, que é E. Perfeito? Mas vamos lá. Estando o objeto entre o centro de curvatura e o foco, obtém-se uma imagem maior, invertida e real, que pode ser projetada em um anteparo. Verdadeiro. Se o objeto estiver no foco, os raios refletidos pelo espelho são paralelos, ou seja, não se forma a imagem, também é verdadeiro, é imprópria. A única região onde se obtém uma imagem ampliada, direita e virtual é entre o foco e o vértice, também verdadeiro, alternativa E. Então, nessa questão, vale a pena você relembrar da atividadezinha que fizeram em sala de aula. Questão 23, também uma de verdadeiro e falso aqui. Os espelhos retrovisores das motocicletas são convexos. Então, falou de convexo, a primeira coisa que vocês têm que ter é o seguinte: ele só forma um tipo de imagem. Que imagem que o convexo forma? Virtual, direita e menor. Lembrando que ele amplia o campo de visão. Sobre as características da imagem obtidas por meio dos espelhos de uma motocicleta, que distância focal igual a -3. Por que -3? Porque o foco é negativo. A imagem fornecida por esse espelho é real. Bom, já sei que o item 1 é falso. Por quê? Não tem como ter imagem real. Então, eu já sei que essa não pode e essa não pode. Já fiquei entre 2 alternativas. Independentemente da distância em que os objetos estiverem em um espelho convexo, as imagens são sempre direitas e menores. Verdadeiro. Então, independente, elas são direita e menores. E olha lá que interessante, já achei a resposta. É a alternativa E, porque é a única que tem 2 como verdadeira. Mas vamos conferir aqui. 3. Para um objeto que está a 6 do espelho dessa motocicleta, a imagem está a 8 do objeto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, só para explicar, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'.
1 sobre menos 3 igual o objeto, ó, um objeto que está a 6, mais 1 sobre P'. Menos 1 sobre 3, passo para cá, fica menos 1 sobre 6, e aí eu chamo a atenção. MMC entre 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3, 2 vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por 6, 1 vezes menos 1, menos 1. 1 sobre P'. 2 menos 1 menos 3 sobre 6 é igual a 1 sobre P'. Então, P' dá quanto? Menos 2 metros. Só que se atente a uma coisa, ele fala, para um objeto que está a 6 do espelho, a imagem fornecida está a 8 do objeto. Verdadeiro, por que é verdadeiro? Porque ela vai estar dentro do espelho a 2. Olha lá, imagem P' menos 2, então ela está dentro do espelho, imagem virtual. Então, se a imagem está a 2 e o objeto a 6, o total dá 8. 4. Quando o objeto está a 6 do espelho, o tamanho da imagem é 3 vezes menor que o do objeto? Bom, vamos lá. A é menos P' sobre P. Acabei de achar. Menos quanto que é o P'? Menos 2. O P vale 6. Então, A dá 2 sobre 6, que agora deu mais 1 sobre 3. Ou seja, a imagem é 3 vezes menor, verdadeira, portanto, alternativa. Questão 24. Para um espelho esférico côncavo, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, todo feixe que vem paralelo é desviado para onde? Para o foco. Já tenho direto a alternativa A. Essa daqui eu não vou nem perder tempo, porque é uma questão de saber o raio e vamos direto. Questão 25, olha lá. Um raio de luz incide na superfície refletora de um espelho côncavo de raio de curvatura 1,2. Meus queridos, se o raio de curvatura é 1,2 metros, o foco vale 0,6 metros. O foco está exatamente na metade do raio de curvatura. Tá. Se a direção da incidência do raio for paralela ao eixo principal do espelho, após a reflexão, o raio cruzará o eixo principal em um ponto P. Todo feixe que vem em paralelo vai pro foco. Então, o ponto P é o foco do espelho. Então, logo que ele fala, após a reflexão, o raio cruzará o eixo principal em um ponto P, localizado numa distância do vértice igual a quanto? Igual a 0,6, alternativa E. Questão 26. Vamos lá. Um espelho esférico é um sistema óptico que é formado por uma calota esférica polida com alto poder de reflexão. Os espelhos convexos, olha lá, são bastante utilizados como retrovisor. Por quê? De novo, falou de convexo, então eu já sei automaticamente que eu só tenho um tipo de imagem, e ela é o quê? Virtual, direita e menor. Ele amplia o campo de visão. Então, vamos lá. Produzem imagens reais? Não. Possui aumento linear transversal maior do que 1? Também não. Por quê? Ela sempre vai ser menor, então vai ser 1/3, 1/5, meio. Apresenta centro de curvatura e foco sobrepostos? Não. As distâncias se respeitam. Possui distância focal e raio de curvatura com medidas iguais? Não. O foco e a distância focal são... O foco é metade da distância... O foco é metade do raio de curvatura. Então, só sobrou a alternativa E. Apresenta um campo visual maior, sim, que espelhos planos em idênticas condições. Ou seja, o convexo, ele amplia o campo de visão. Questão 27. Vamos lá. Um objeto de 5 centímetros de altura, O, vale 5 centímetros. É colocado a 20 do vértice de um espelho côncavo. P vale 20 e ele falou que o espelho é côncavo. Se o espelho é côncavo, o foco é positivo.
De distância focal 40, então foco vale 40. Considerando-se que o espelho obedece às condições de estigmatismo de Gauss, o tamanho da imagem conjugada por esse espelho. Bom, pessoal, eu poderia ir de diversas formas. Eu vou usar o quê? A é F sobre F menos P. A igual o foco, que é 40, sobre 40 menos o P, que vale 20. Então, o A vale 40 sobre 20, A igual, você viu que deu positivo, mais 2. Aqui eu já sei que a imagem é direita, então, ó, já vou colocar umas coisas aqui, ó. Se deu mais 2, eu sei que a imagem é direita. Se a imagem é direita, ela só pode ser virtual, direita e maior. Tá na clara. Por que é maior? Porque é 2. Só que aí eu vou fazer o seguinte, segunda parte. A, ele quer o tamanho da imagem, é I sobre O. 2 e o O vale 5. Se o O vale 5, a imagem vale 10 centímetros. Portanto, a alternativa B. Questão 28. Um objeto real é colocado, segundo as condições de Gauss, diante de um espelho esférico convexo. Agora eu tenho que ficar esperto. Se o espelho é convexo, eu já de cara eu sei que o foco é negativo. Posicionado a uma distância igual a 1,5 f. Então, P vale 1,5 f, onde f é a distância focal. Quais são as características das imagens fornecidas? Bom, pessoal, eu não preciso fazer conta, porque se ele é convexo, o que eu tenho que lembrar? Que a imagem é o quê? Virtual, direita e menor. Tá vendo? Apesar de parecer que eu ia fazer a conta, ela é virtual, direita e menor. Alternativa C. Questão 30. Uma jovem está em frente a um espelho esférico côncavo para se maquiar. Então, se o espelho é côncavo, o foco é positivo. Ficando a uma distância em que o tamanho da imagem do seu rosto foi aumentado 2,5 vezes. Então, o aumento é 2,5. O raio de curvatura desse espelho é 40. Se o raio é 40, o foco vale 20, positivo porque o espelho é côncavo. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Bom, aqui tem uma questãozinha muito interessante. Ele não chega a falar, uma jovem está em frente ao espelho para se maquiar. Então, se ela vai se maquiar, a imagem tem que estar dentro do espelho. Se a imagem tem que estar dentro do espelho, vai ser uma imagem virtual. Se a imagem é virtual, toda virtual é direita. Então, automaticamente, eu sei que aqui vale mais 2,5. Tudo bem? Então, ó, item 1. A imagem do objeto é invertida? Não, ela é direita. A imagem do objeto é virtual? Sim. A distância do objeto ao espelho é de 12? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pensar assim, eu tenho foco, aí eu tenho o A, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar naquela equaçãozinha, ó. A é F sobre F menos P. 2,5 é igual a 20 sobre 20 menos P. Se eu multiplicar, só toma cuidado, ó, 2,5 vai multiplicar tanto 20 quanto menos P. Então, o que eu vou ter? Primeiro, 2,5 vezes 20, que dá 50. Menos 2,5P igual a 20. Vou deixar o 50 aqui. Vou passar o 20 para cá negativo e o 2,5 para o outro lado positivo. Então, 50 menos 20 dá 30, é igual a 2,5P. O que eu vou fazer? 30 dividido por 2,5 é igual a P. Então, 30 dividido por 2,5, P igual a 12 centímetros. Então, a distância do objeto ao espelho é 12?
Verdadeiro. A distância da imagem está a 35? Bom, vamos lá. Agora, para completar, eu poderia fazer pelo A, que seria mais fácil, pessoal. Mas só para treinar Gauss, olha lá. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco vale 20. É igual a 1 sobre o P. O P vale 12. Mais 1 sobre P'. Pessoal, 1 sobre 20 menos 1 sobre 12 é igual a 1 sobre P'. E aí eu vi que muita gente estava com dificuldade nisso aqui. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 20? Lembra, eu tenho que achar de modo prático um número que seja divisível por 2, o 60. 60 por 20 é 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 1, 5. Repara, 1 sobre P'. Isso aqui daria menos 2 sobre 60. Opa, saiu alguma coisa errada aqui. Espera aí. Eita, veio para cima aqui. Calma aí que eu vou dar um jeito. Deixa eu já termina aqui. Não vi o que aconteceu agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou tirar esse cara daqui. Que deu... Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Vou arrumar aqui. Pronto. Já termina aqui a questão. Menos 2 sobre 60 é 1 sobre P'. Então, o P' valeria quanto? Menos 60 sobre 2, que daria menos 30 centímetros. A mesma coisa eu ia obter o seguinte, A menos P' sobre P. Eu já tenho que o A vale quanto? O A valia, cadê? 2,5. Então, eu teria menos o P', o P eu acabei de achar que vale 12. Então, perceba, 12 vezes 2,5 vai dar quanto? P' é menos 30. Eu só fiz justamente para mostrar. Então, vou retomar aqui, ó. A distância da imagem está a 35 do espelho? Não, é falso. Então, a imagem invertida é falso e as outras duas são verdadeiras. Então, eu chego na resposta que é a alternativa C. Somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Questão 30, para finalizar essa listinha. Na frente de um espelho côncavo de distância focal 18, bom, foco vale 18 centímetros. Se ele é côncavo, é positivo. Foi colocado dois objetos, um a 6 do espelho e outro a 30, conforme indicado na figura. A distância entre as imagens é... Então, vamos lá. Primeiro objeto, quando P é 6, certo? 1 está a 6. Se esse cara tá aqui, ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, ó, 1 sobre o 18 é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre P'. Presta atenção. 1 sobre 18 menos 1 sobre 6 é 1 sobre P'. Menor número aqui é o 18. Ele é múltiplo dos dois. 18 por 18 dá 1 vezes 1, 1. 18 por 6 dá 3. 1 sobre P'. Então, perceba, menos 2 sobre 18 é igual a 1 sobre P'. E eu cheguei que o P' dá menos 9 centímetros. Então, nesse caso, cuidado, P' é negativo, a imagem é virtual. Então, entenda uma coisa, se o objeto é este, a imagem vai estar deste lado aqui, perfeito? Então, ela vai estar para esse lado do espelho, virtual. O segundo objeto, o P vale quanto? 30. P igual a 30. Vamos achar o outro, ó. 1 sobre F. Vou até mudar de cor para ficar bonitinho, ó. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 18
é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P', 1 sobre 18 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P', mínimo múltiplo comum entre 30 e 18. Pessoal, se você tem dúvida, tá difícil de achar, coloca assim, ó, 30 vezes 18. Por quê? 30 vezes 18 dividido por 18 dá 30. 30 vezes 18 dividido por 30 dá 18. Vezes 1, 18. Olha lá. Talvez te dê um pouquinho mais de trabalho, mas, primeira coisa, 30 menos 18 dá 12. E aqui, 30 vezes 18 dá 540. Vai te dar um pouquinho mais de de trabalho na conta, porque vai dar, inverte os dois lados, 540 por 12 é o P'. 540 dividido por 12 vai dar 45 centímetros. Pessoal, se o P' é positivo, imagem real. Então, se é uma imagem real, ela vai estar deste lado aqui. Como ele fala a distância entre as imagens dos espelhos, uma está de um lado e a outra está do outro, vai ser a soma. 45 mais 9 vai dar 54, alternativa C. Bom, é isso. Desejo uma boa prova a todos.